Sextou, uma ótima sexta-feira para todos nós. Como eu falei, segundou, né? Também vou dizer sextou. Todo mundo gosta, né, da sextou. Bom, devido a alguns amigos e muitas pessoas que vêm aqui na loja reclamarem sobre depressão, síndrome do pânico e outras coisas a mais, eu vim trazer uma vertente da psicanálise em relação ao que pode estar acontecendo com muitas pessoas e que mais me chama a atenção é a da psicanálise. Tem outros também, depois eu trago também aqui, mas essa daqui eu vou trazer para hoje porque é o que veio ao meu coração, né? Falar sobre o inconsciente, pré-consciente e consciente. Mas para isso eu vou começar lendo um capítulo e versículo da Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre inconsciente, consciente, pré-consciente, mas ela fala, vou ler aqui primeiro então. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me, tu, dos que me são ocultos. O que tem a ver isso, Alex, com inconsciente, pré-consciente e consciente? Vou tentar explicar aqui. Aqui, nessas três bolas aqui que eu coloquei, é aqui a maior parte da nossa mente é o inconsciente. O pré-consciente é essa segunda, onde vai arquivar, né, e passar para o consciente. O consciente é o menor de todos. Ou seja, o que é o inconsciente, Alex? São conteúdos armazenados de toda a nossa vida, da infância até hoje. Então, como o inconsciente muitas das vezes, algumas culpas nós não conseguimos deixar armazenada no consciente porque faz mal a nós nos sentir culpados, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar pro inconsciente. E esse inconsciente, no decorrer da vida, vai o quê? Vai transbordando, vai enchendo, vai ficando cada vez mais sem espaço. E mais uma vez, segundo a neurociência, de 7 a 8 anos, a nossa mente aguenta as pressões psicológicas. Então, através da nossa infância até a vida adulta, nós podemos armazenar excessos de culpa, porque quando está em nosso consciente de saber o que tem que fazer e não faz, e a gente deixa passar, procrastinar, não resolve isso internamente, aquilo que tem que falar ou aquilo que não tem que falar, ou seja, resolver. Quando não resolve, se passa para o inconsciente, que é a maior parte onde é armazenado. Então, por isso nós temos a consciência, que é o consciente, tendo poucas coisas. Por exemplo, se eu chegar agora e falar para algumas pessoas, vão lembrar disso aqui, ó, de uma propaganda que muito veio, e ela é do McDonald's. Fala assim, ó, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pix. E aí já vem na nossa mente. Mas estava aqui agora? Não. Foi um conteúdo de uma propaganda que foi para o nosso inconsciente estar armazenado. E o que isso tem a ver com a minha vida, Alex? Tudo, sabe por causa de quê? Aquilo que você não resolve hoje, amanhã pode ser uma depressão, síndrome do pânico, alta ansiedade. Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que está acontecendo com ela. Por que ela está ficando angustiada? Por que ela está ficando acelerada? Ela tenta se compreender, mas ela não sabe. E ela vê aquele turbilhão de emoções em desequilíbrio. E aí vem os traumas da infância, os traumas da adolescência e alguns da vida adulta. Aí armazena tudo no inconsciente. Aí tem uma hora que não aguenta. É como um elástico. Você vai esticando, esticando, esticando. Uma hora
ele arrebenta. E quando ele arrebenta, são essas coisas ocultas que nós vamos procrastinando, deixando de resolver, e a gente vai levando o famoso empurra com a barriga. Só que eu sempre falo, uma garrafa, até quando ela vai encher, como diz minha esposa, faz barulho quando ela vai encher. Aí tu vai lá e fecha. Só que aqui na mente não vai fazer nenhum barulho para te avisar que os conteúdos reprimidos daquilo que não foram resolvidos, que o seu inconsciente está lotado, está cheio, e de tanta repressão, de tanta energia negativa que foi acumulada devido às humilhações da vida, devido a coisas que você nem esperava, de amigos, de inimigos, mas talvez as frustrações venham mais dos amigos, e aí te causa algo que não é resolvido, e aí você tira do consciente, passando para o inconsciente, porque essa culpa de não ter falado, de não ter feito, ou talvez de não ter pedido perdão, porque o perdão é algo que nos libera também dessa culpa e alivia o nosso interior. Para isso, Jesus deixou com que nós venhamos a perdoar o nosso irmão e até mesmo o inimigo. Eu sei que é uma coisa difícil, complicada de se entender, de compreender até, mas eu sempre falo e aprendi com o profeta Luciano Subirá. Não é para você orar pelo teu inimigo porque Deus ama mais o teu inimigo do que a você, mas simplesmente porque o seu inimigo, ao qual você vê, já está mal, e ele vai acabar te deixando mal, te contaminando com aquilo que está nele, passando para você, como uma doença, entendeu? Então, muitos estão me perguntando, a depressão pode vir bater a porta de muitos por conteúdos reprimidos que não foram resolvidos desde a infância, de trauma, de coisas que não falaram, de coisas que precisam ser resolvidas. Só que aí deve estar se perguntando, mas Alex, já estou ansioso aqui. Ué, e o que devo fazer? Para isso, existe o quê? A terapia. Mas não precisa só a terapia com um psicólogo. Você tem que ter uma pessoa de confiança, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que você confie e que possa haver um insight na tua mente para que haja clareza daquilo que precisa ser resolvido e reconhecido. E também uma das coisas que Deus enviou, João Batista, ou seja, arrependimento. Às vezes a gente não se arrepende de algumas coisas que fez e fica a nossa mente martelando, mas como lá no passado nós tiramos da consciência e colocamos para o inconsciente, que é um mecanismo de defesa do ser humano para não ficar mal, para não ficar cabisbaixo, o que acontece? A gente não perdoa, a gente não entra em arrependimento. Nós deixamos e vamos empurrando com a barriga. Nós precisamos desse insight. E não há melhor insight do que falar com aquele que pode resolver tudo, o Espírito de Deus. No nome de Jesus, nós podemos orar, nós podemos buscar, nós podemos clamar. E Deus muitas das vezes vai falar, porque Deus ama o seu filho. Um pai, uma mãe ficaria sem falar com o seu filho? Claro que não, claro que o pai e a mãe não quer. Então, falar com Deus, chorar, buscar a face de Deus verdadeiramente. Alex, está dizendo que eu não busque? Não estou falando isso. Eu estou falando para que você fale das agruras da sua alma, aquilo que realmente você deixou do passado, que possa ser terapêutico e haja ressignificação interna. Onde eu sempre falo, o reino de Deus está dentro de vós. Reconheça, se arrependa, peça perdão, para que esses conteúdos que foram para o inconsciente estão pressionando a tua mente, às vezes não deixando dormir, causando ansiedade, síndrome do pânico, medo, dor, pavor, chegou a depressão. E aí a pessoa não compreende e não consegue se levantar da cama, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas. Dizem que é o mal do século, mas esse mal do século tem cura, tem ressignificação, tem milagre. O nome dele
é Jesus Cristo. Espero que tenha ajudado nesta sexta-feira a muitos. Um abraço a todos, uma sexta-feira maravilhosa, em nome de Jesus, e vamos tirar os conteúdos reprimidos do inconsciente, as culpas que foram armazenadas, em nome de Jesus. Amém.